Paz, irmãos. Queria falar um pouco sobre o que está acontecendo na igreja atual. O que está acontecendo hoje em dia do meio evangélico, do meio cristão. O que está acontecendo no meio das igrejas. O que é que está acontecendo dentro das igrejas. Casas divididas. Reinos divididos. Um louvor dividido. Ministérios divididos. Irmãos, o objetivo de eu partilhar com vocês esta mensagem é para que nós possamos realmente compreender, que tem que existir unidade, tem que haver unidade, tem que haver união. Por exemplo, hoje em dia, no louvor atual, esse ministério de adoração e louvor tem tomado formas que não são bíblicas. Então, nós precisamos mudar isso. Nós precisamos aprender algumas coisas. Hoje em dia, num louvor tem que haver unidade, tem que haver união. Hoje em dia, o louvor não é uma imagem de marketing. Hoje em dia as pessoas fazem do louvor uma imagem de marketing, mas o louvor não é uma imagem de marketing. O louvor não é uma competição para quem canta melhor. Um louvor não tem que haver estrelas. A única estrela, o único santo é Cristo. O louvor não é um show. O louvor não é uma vitrine de talentos musicais. O louvor é sim um ministério de extrema responsabilidade. E o dever do louvor e da adoração é prestar louvor, adoração ao Senhor, e reverência ao Senhor. É a principal responsabilidade da adoração santa, é a adoração ao Senhor. Ela tem que ser uma adoração santa, ela tem que ser uma adoração separada, ela tem que ser uma adoração bíblica. Ela tem que levar as pessoas até a unidade. Irmãos, a Bíblia diz: quer comais, quer bebais, quer façais alguma coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Então, tudo aquilo que tem que ser feito, tudo aquilo que nós temos que fazer, tem que ser para a glória de Deus. Então, tudo tem que ser feito para a glória de Deus. Ou seja, tudo o que fazemos, usamos, tudo aquilo que fazemos, tudo aquilo que usamos tem que ser para a honra e glória de Deus. O louvor, a adoração, ela é para a glória de Deus. Tudo isso tem que ser para a glória e majestade e adoração de Deus. Então, o corpo de Cristo, a igreja de Cristo, a igreja de Deus vive, a noiva de Cristo, ela precisa de submissão. Ela precisa de submissão do povo. Ela precisa de submissão da equipa de louvor. Tem que haver respeito e submissão para com os seus líderes, aqueles que estão na liderança. Tem que haver respeito e submissão para com os seus líderes e pastores. Tem que haver, como fala na carta aos Hebreus do Novo Testamento, tem que haver submissão para que esses líderes, para que esses pastores não exerçam a liderança gemendo, porque isso não será proveitoso para todos eles. Então é necessário submissão de nós, é necessário submissão dos membros. Tem que haver comunhão, tem que haver unidade no meio do povo, da igreja do Deus vivo. É necessário submissão e autoridade à igreja. Irmãos, o louvor e outros tipos de ministério, todos eles estão debaixo de autoridade. Então tem que haver sujeição. Então tem que haver obediência das ordens da igreja.
As ordens existem para ser executadas. O louvor tem que ter harmonia. O louvor tem que haver unidade e tem que haver união. Se um reino estiver dividido contra si próprio, ou seja, contra si mesmo, esse tal reino não pode subsistir. Uma casa, se estiver dividida contra si mesma, tal casa não poderá subsistir. Irmãos, nós, igreja, nós precisamos saber e aprender a trabalhar entre irmãos, a trabalhar em união, unidos pela mesma fé, unidos pelo mesmo Deus e unidos pela mesma palavra. O fogo tem que ser o mesmo, a língua tem que ser o mesmo, o Deus tem que ser o mesmo, o pensamento tem que ser o mesmo. Tem que haver união. Senão o reino, a casa, a igreja está dividida. E uma casa está dividida, um reino está dividido, não vai subsistir. Então nós precisamos aprender a trabalhar em união. Ou seja, é o principal fator decisivo, irmãos, para uma casa, em qualquer coisa, numa casa, numa igreja, numa escola, de uma família. Irmãos, onde não houver unidade, ela desaba, ela se desfaz, ela cai, ela perece. Irmãos, nós temos o maior exemplo, Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador, nosso Mestre. Vemos Jesus nos alertando, falando sobre um reino dividido, sobre uma casa dividida, que não subsiste. Ou seja, se uma casa se estiver o pai contra a mãe, filhos contra pais, essa casa ela vai cair. E essa parte, irmãos, é mais difícil de se cumprir hoje em dia dentro da igreja. Essa é a parte mais difícil de se cumprir dentro da igreja. A unidade, de ter o próprio grupo unido entre si, amando-se uns aos outros, edificando uns aos outros, exortando uns aos outros. Essa é a parte mais fundamental, mas a parte mais difícil do meio da igreja. Irmãos, tem que haver um grupo unido entre si, tem que haver harmonia entre si. Irmãos, se houver irmãs, se houver divisão entre os membros que congregam e compõem esse ministério não vai fluir, esse ministério não poderá fluir e não poderá crescer no temor do Senhor. Não poderá haver uma adoração santa, não poderá haver uma adoração bíblica. O maior exemplo é a igreja de Atos. Eles eram unânimes, eles amavam-se uns aos outros, eles perseveravam na doutrina dos apóstolos, eles perseveravam na oração, eles perseveravam na adoração, eles perseveravam no partir do pão. Então Deus, irmãos, Ele acrescentava vidas a cada dia naquela igreja. Vidas eram acrescentadas, vidas eram salvas a cada dia. Mas porquê? Talvez perguntas tu. Por causa do seu testemunho, por causa do testemunho daquela igreja, por causa da unidade da fé, por causa da unidade santa daqueles irmãos, por causa do amor santo daqueles irmãos. Por causa do seu testemunho. Porque era um testemunho santo, era um testemunho irrepreensível, porque havia unidade, irmãos. E a unidade, ela faz a força. Por isso Jesus, Ele veio para nos unir. Porque a Bíblia diz que nós estávamos destituídos da sua glória. A Bíblia diz que nós estávamos destituídos da sua glória. Porque todos pecámos, todos andávamos como ovelhas desgarradas, irmãos. Ou seja, nós estávamos desunidos. Nós estávamos divididos. Cada um para o seu lado. E então, nós estávamos divididos. Cada um para o seu lado. Então Jesus, como bom pastor, Ele veio para nos resgatar. Ele nos ajuntou de novo com um propósito de salvação, com um propósito de unidade, com um propósito de resgate de vidas através do Evangelho da Graça. Então, não precisa haver comunhão entre irmãos. Precisamos ter a mesma sintonia. Precisamos falar a mesma língua. Precisa haver isso, irmãos, no meio da igreja. É obrigatório haver. Não pode haver divisão do meio da igreja.
Se houver barreiras entre uns e outros, irmão, ou seja, má fé, desonestidade, malicência, fofoca uns para com os outros, então nós não estaremos a oferecer glória, adoração e majestade a Deus. A igreja dividida, ela não vai prevalecer. A casa dividida, ela não vai prevalecer. O reino dividido, ela não vai prevalecer. Ou seja, a rebeldia, a insubmissão, o falso culto a Deus, isso são apenas grupos estranhos, irmãos, dentro da igreja. E nós não queremos ser assim. Então tem que haver unidade, tem que haver comunhão, tem que haver amor entre nós. Para que nós venhamos a oferecer sim um louvor verdadeiro, um louvor bíblico, um louvor glorioso, um louvor que venha a exaltar realmente Deus. Irmãos, é obrigatório haver. Não pode haver divisão. Não pode haver desonestidade. Então nós devemos oferecer um louvor que glorifica, uma adoração a Deus. Então nós precisamos realmente nos vestir adequadamente. Nós precisamos realmente saber nos vestir para ir à igreja. Nós precisamos realmente adorar a Deus com todo o nosso ser, com todo o nosso coração. Irmãos, mas quando eu falo no vestir, não estou falando precisas vestir um fato, de fato e gravata para ir para a igreja. Não é isso que eu estou falando. Porque a roupa não mostra se o homem ou a mulher. Porque a roupa, ela não mostra. A roupa é apenas superficial. Não é pela roupa que tu mostras se tu és homem ou mulher de Deus. Não é por teres uma gravata ou uma camisa que não é por teres uma gravata ou uma camisa que amas mais a Deus do que eu. Não é por eu estar assim, vestido que eu não amo menos a Deus do que tu. Não é por aí. Mas tem que haver, claro, disciplina, irmãos. Nós temos de saber o que vestir. Por exemplo, um amigo meu e um irmão em Cristo Jesus, um dia ele estava -se a preparar para ir à igreja. E eu acabei por meter-me com ele. Estar-me a meter com ele por ele estar tão bem vestido. E a sua resposta foi: então, a sua resposta ela foi muito objetiva. Ela foi muito objetiva. A sua resposta foi muito objetiva e bastante clara e verdadeira. Se quando ele era do mundo, ele vestia-se bem para ir para as noites, para ir para as discotecas, para ir para as baladas, para ir para as noites, então ele, para se vestir para Deus, ele vestia-se melhor ainda para Deus. Então, eu concordo plenamente com ele, porque se nós queremos o melhor de Deus, então nós temos que dar o melhor para Deus. E há que saber se vestir. E o que vestir? Mulheres, por exemplo, vocês mulheres não devem dar motivos ao homem de pecar pelas suas vestimentas. E homens, nós homens, a mesma coisa. Mas a roupa, irmãos, ela não define o caráter. A roupa não define o amor para com Deus. Irmãos, tem que haver respeito entre nós, irmãos. Tem que haver amor e tem que haver misericórdia e tem que haver compaixão. Tem que haver submissão aos seus líderes. Tem que haver submissão à casa de Deus porque ela é santa e então nós devemos entender isso. A palavra de Deus diz que nós, quando entramos na casa de Deus, nós devemos guardar os nossos pés. Quando entramos na casa de Deus, ou seja, é um local santo para o cultuar, para adorar a Deus, é um local onde Ele se manifesta e se revela ao seu povo. Irmãos, talentos, dons, é Deus que dá. É Ele que os derrama sobre a igreja, sobre o seu povo. Então eles devem ser usados para seu louvor e glória. Não para o homem ou a mulher se exibirem ou se vangloriarem. Irmãos, os talentos, os dons, eles devem ser bem utilizados. Eles devem ser disciplinados, como a sua palavra santa e imutável nos diz. Em Mateus, Jesus fala sobre uma parábola sobre talentos, ou seja, Jesus nos mostra que Deus nos dá uma vocação, que Deus nos dá um ministério, que Deus nos dá um chamado, onde nos dá dons, onde nos dá talentos. E então esses dons, esses talentos, Ele requer glória, Ele requer poder para Ele, Ele requer de nós
que nós venhamos a aperfeiçoar, Ele quer que nós venhamos a aperfeiçoar, Ele quer que nós possamos dar o exemplo. Nós temos um exemplo muito claro, nós temos o exemplo dos ímpios. Eles aperfeiçoam os seus talentos, horas e horas, eles se aperfeiçoam em suas capacidades carnais. Então, quanto mais nós que nos recebemos de Deus, então nós precisamos também investir muito tempo, nós precisamos investir tempo, horas. Nós precisamos entender que é importante, irmãos, nos dedicar ao treino, nos dedicar ao estudo bíblico, vocal, musical. Irmãos, nós temos que aperfeiçoar os talentos que Deus nos deu. Para quê? Para que a glória de Deus, para que seja para a glória de Deus, fazendo tudo para a glória de Deus, como está escrito na palavra de Deus, como já foi dito, quer comai, quer beber, quer façai outra coisa, façai tudo para a glória de Deus. Irmãos, nós vemos os salmos, que falam muito sobre o caráter de Deus, falam muito sobre a personalidade de Deus, sobre os atributos de Deus. Irmãos, nós precisamos sim nos aprofundar no conhecimento bíblico e teológico, para que nós possamos realmente louvar Javé, para que nós possamos realmente louvar Deus, para que nós possamos louvar e adorar Deus, para que nós possamos louvar e adorar os seus atributos, para que nós possamos evidenciar os nossos louvores a Deus, o nosso culto a Deus, a honra a Deus, para que nós possamos dar honra a Deus, que nós possamos fazer tudo para Ele e por Ele. Então nós precisamos adorar a Deus e adorar, irmãos, porque o conhecemos, porque o amamos, porque o veneramos. Nós não podemos cantar uma canção sem sentirmos, sem sentimento. Nós não podemos cantar uma canção sem sentimento, sem podermos adorar e não o conhecer. Para que é que nós vamos adorar e viver para quem nós conhecemos? Irmãos, não faz sentido. Por exemplo, eu estou cantando, mas como eu posso estar cantando para Deus se não o conheço? Então nós precisamos querer ir mais além. Nós precisamos querer o conhecer a cada dia e a cada momento. Então nós precisamos ir mais além. Nós precisamos rasgar as nossas vestes. Nós precisamos rasgar o nosso eu. Nós precisamos querer conhecer esse Deus a cada manhã, a cada tarde, irmãos, a cada noite. Irmãos, nós precisamos querer conhecer esse Deus. Nós precisamos ter um relacionamento sincero, um relacionamento íntimo, uma comunhão com Ele. Nós precisamos ter uma proximidade íntima de alguém que o conhece e fala com Deus todos os dias. Irmãos, Ele quer mais de nós e nós precisamos nos abrir mais e nos doar mais. Ele quer que nós venhamos aprender mais. Ele quer que nós venhamos a o conhecer mais, a o amar mais, a o servir mais, irmãos. Ele quer que nós possamos ser cada vez mais unidos como irmãos, unidos pela mesma palavra, unidos pelo mesmo Evangelho, em resgate de almas, para a honra e para a glória de Deus. Então, irmãos, é essa a palavra. Que possas meditar e lembra, uma casa dividida ela não vai subsistir. Uma casa dividida ela vai cair, ela vai para você. Uma casa dividida ela vai cair. Mas uma casa que estiver em unidade, uma casa que estiver focada, com o mesmo propósito, na mesma visão, ela vai prevalecer. Ela vai prevalecer às lutas, ela vai prevalecer às tribulações, ela vai prevalecer às tribulações. O Senhor Jesus fala de um homem, é um homem que ouve a palavra de Deus e pratica. Esse homem é conhecido, é aquele homem que edifica a sua casa na rocha, com os alicerces na rocha, onde o vento vem, o mar vem, a tribulação vem, mas a casa se mantém em pé. Ela não cai, ela prevalece no meio da tempestade, ela prevalece no meio da luz. Essa casa é aquele homem que ouve a palavra de Deus e cumpre. Essa palavra é aquele que ouve a palavra de Deus e torna-se praticador. Essa palavra é aquele homem que edifica a sua fé na rocha. A sua fé está firmada na palavra de Deus. É aquele homem que vive para Deus, que guarda os mandamentos de Deus e que a sua fé tem uma base. A sua fé tem os alicerces na rocha. Esse é uma casa unida. Esse é uma casa que está edificada na rocha.
E aquele que não é uma casa, e aquele que não tem, e aquela casa dividida, é aquele que ouve e não pratica. Esse homem é comparado àquele homem que edifica a sua casa no meio da areia. Faz a sua casa com os alicerces da areia, onde os alicerces são fracos, onde a sua base é fraca, e onde as lutas vêm, onde as tribulações vêm, onde as dificuldades vêm, e quando as dificuldades vêm, e quando o mar vem, e quando o vento sopra, ela vem e ela vai destruir, ela vai parecer a casa vai cair. Porquê? Porque a sua fé não está firmada em Deus, porque ela não tem uma base bíblica, ela não tem uma base teológica, porque ela ouve, mas não pratica. Guarda esta palavra, em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe, hoje, amanhã e sempre, em nome de Jesus.